E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o ruído e a largura de banda em sistemas de transmissão. Estamos dando continuidade ao nosso curso de sistemas de transmissão de dados cabeados. Então nós vamos apresentar o que é o ruído e que são os impactos causados por ele. E da mesma forma, nós vamos discutir o que é a largura de banda e o que isso influencia no processo de transmissão de dados. Então, ruído, por definição, consiste na alteração das características do sinal transmitido pelo efeito de um outro sinal exterior a esse sistema de transmissão. Esse sinal, normalmente, ele é gerado dentro do processo de transmissão de dados, pelos equipamentos, pela estrutura interna desse processo de transmissão. Ao contrário da interferência que nós vimos na aula anterior, esse sinal indesejado ele é de natureza aleatória. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o sinal ele não pode ser caracterizado por uma grandeza específica, por um outro processo de transmissão de dados cujas características são conhecidas. Ele é aleatório porque ele é gerado por componentes dentro da sua estrutura que podem ocorrer em alguns momentos, em outros ele pode não ocorrer. Em muitos casos, o ruído é produzido pelos próprios equipamentos ativos, ou seja, pelos próprios equipamentos utilizados no processo de tratamento da voz, por exemplo, no processo de construção do canal de comunicação de dados, dos protocolos que serão utilizados para essa movimentação de dados. O ruído ele pode ser de característica aditiva, ou seja, ele pode somar-se ao sinal. Então, ele pode ser introduzido em conjunto ao sinal. E ele pode ser multiplicativo, ou seja, ele pode ser em relação ao produto do sinal que a gente está relacionando. Isso difere a forma com a qual nós vamos filtrar para que a gente tente retirar o ruído deste processo. Então é importante que a gente tenha ações que nos permitirão determinar e, de certa forma, agir sobre os ruídos, sabendo se ele tem características aditivas ou multiplicativas. Quando a gente trata ruído, a gente dá duas denominações para ele. Uma das denominações é que ele é um ruído branco. O ruído branco ele tem densidade espectral de potência média e constante em todas as frequências. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que o ruído ele tem uma relação praticamente idêntica em todas as frequências que ele atua e tem relação com uma potência média da sua ação sobre esse processo. Mas se ele não tem um comportamento constante espectral, então nós dizemos que esse ruído é um ruído colorido. O ruído ele tem efeitos no processo de transmissão de dados. Esses processos de transmissão podem agregar ruídos, mas conseguir o objetivo final de transmissão. Ou seja, o efeito do ruído pode ser minimizado através de um projeto mais adequado, ou seja, um equipamento de transmissão de dados que tem um projeto mais cuidadoso para que você introduza uma quantidade menor de ruídos no seu processo, mas também no caso da recepção de sinais, você tendo uma ideia da relação de ruído presente nessa estrutura, você pode construir sistemas que vão filtrar ou que vão retirar essas componentes espectrais do sinal transmitido para que você possa recebê-los com qualidade adequada. No entanto, não é possível eliminar completamente o ruído. Então, mesmo num processo de recepção de dados, de dados de voz, por exemplo, nós entendemos muitas vezes que a gente consegue observar distorções no processo de recepção, mas isso não invalida o processo de recepção. Então, nós conseguimos entender mesmo que haja presença de sinais indesejáveis nessa recepção. Então, o sinal vai ser deteriorado, mas dependendo das condições
de projeto e de filtragem dos sinais, nós seremos capazes de retirar componentes e de entender o sinal no processo de recepção. Outro parâmetro importante para a transmissão de dados tem a ver com a largura de banda do canal de comunicação de dados. Seria como se nós pensássemos de forma análoga no tamanho das vias que vão transportar carros ou os nossos veículos, que podem ter tamanhos adequados para motos, para pedestres, para caminhões, para carretas. E dentro desse cenário, um ambiente apropriado para um veículo grande é capaz de atender a demanda de um veículo pequeno. O contrário não é verdadeiro, ou seja, uma largura de banda que tenha uma capacidade para transmitir poucos dados não pode atender a comunicação em grande quantidade de dados sem nenhum prévio trabalho dessa largura de banda, que é um parâmetro que nós vamos estudar depois, que a gente pode trabalhar o número de níveis no processo de transmissão na mesma largura de banda e conseguir ampliar a capacidade de transmissão de sinais. A gente denomina isso como banda larga. Então a gente pode alargar a banda sem modificar suas características de espectro e frequência e chegar a um processo de transmissão de dados mais adequado. Então a largura de banda ela é definida como sendo a capacidade de transmissão em um determinado meio, uma determinada conexão, uma determinada rede, determinando a velocidade que os dados passam por este meio. É muito comum a gente usar na internet essa denominação para que a gente possa entender qual é a capacidade de transmissão de dados do nosso canal. Apesar da gente usar a unidade, a gente determinar a largura que a gente utiliza para baixar dados em bytes, a unidade da largura de banda é determinada em bits, ou, por exemplo, 10 megabits por segundo de um canal de comunicação de dados. Em alguns casos, as faixas de frequência elas podem determinar a largura de banda de um sinal, desde que essa transmissão seja em banda base, ou seja, 1 bit para a composição de 1 Hz. Mais para frente nós vamos relembrar esses termos e vamos estudar isso de uma forma melhor. Então, as limitações da largura de banda também podem considerar o condicionamento dos sinais que nós vamos transmitir. Isso quer dizer que, se a largura de banda não for adequada para o sinal que nós pretendemos transmitir, nós podemos distorcer esse sinal e, consequentemente, a recepção do sinal não terá a representação idêntica à que a gente queria que ele tivesse no processo de transmissão. Então, se a largura de banda não for suficiente, o sinal vai ser alterado. E, se ele for alterado, consequentemente, ele vai ser recebido distorsivamente e a gente não vai conseguir observar, neste processo de recepção de sinais, adequadamente o sinal que foi transmitido. Então, a figura abaixo, ela representa esses sinais que a gente deveria transmitir de forma pontilhada e o sinal recebido que nós estamos realmente recebendo no processo no receptor de sinais ou no equipamento que recebe esses dados. Então, podemos observar que, no caso, se eu diminuo a largura de banda ou se eu amplio a largura de banda, o sinal recebido terá características mais próprias ou mais próximas do que a gente gostaria, que é o que a gente consegue observar aí no segundo sinal. Então, como o bit tem um sinal, uma largura maior para ser transmitida, a gente consegue observar que ele tem características mais semelhantes ao processo de transmissão. Quando você diminui a largura de banda, consequentemente você tem um sinal que tem uma característica menos pertinente a esse processo de transmissão. E a gente pode observar que num determinado evento, ou seja, numa determinada largura de banda, nós poderemos não conseguir compreender o sinal que foi então transmitido. Então, ao final dessa aula, nós conseguimos perceber que o ruído ele é um parâmetro que ele influencia um processo de transmissão e muitas vezes ele é causado pela própria estrutura que introduz o sinal no processo de transmissão ou constrói o sinal para ser transmitido,
ou no processo de recepção. Vimos que o ruído pode ser tratado tanto antes de ser transmitido, quanto depois no processo de recepção do sinal, onde nós vamos tentar diminuir a sua relação ou a sua influência sobre o sinal, mas infelizmente a gente não consegue trabalhar sinais sem a presença do ruído. Então nós deveremos diminuir esta influência, tá? Mesmo que a gente não consiga solucionar os problemas deste processo. Vimos também que a largura de banda pode influenciar no processo de transmissão de dados, porque ela tem uma relação direta com a velocidade com a qual a gente consegue transmitir sinais. Então, se nós queremos ampliar a nossa velocidade de transmissão, sem considerar outras tecnologias, nós teríamos que ampliar a nossa largura de banda, para que a gente fosse capaz de transmitir dados ou sinais em uma velocidade maior. Então, a largura de banda, ela influencia na verificação do sinal, ou seja, no processo de transmissão, nós vamos utilizar aquele espectro de frequência que foi disponibilizado pelo meio de comunicação. Mas quando nós recebemos esse sinal, nós teremos, em alguns casos, dificuldade de entender o sinal que foi transmitido. Por tal, a largura de banda também é um elemento importante e precisa ser construído sobre uma grandeza adequada para que você possa transmitir sinais na faixa de frequência que você precisa estruturar e na velocidade que o serviço necessita. Nós terminamos então a nossa aula 3. Até a próxima aula.